Segundo Samuel, capítulo 18. Deu ordem o rei a Joabe, a Abisai e a Itai, dizendo: Tratai com brandura o jovem Absalão, por amor de mim. Todo o povo ouviu, quando o rei dava ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Versículo 5. Revigorados pela força dos suprimentos, Davi e seu exército prepararam uma investida contra Absalão e seus homens. O rei sabia que não seria uma batalha fácil, pois seus homens teriam de combater contra seus próprios irmãos. Julgou então que sua presença na guerra seria um meio de fortalecê-los e animá-los. Mas o povo sabia que ao avistarem Davi, este seria o alvo da mais terrível perseguição, o que tornaria o confronto ainda mais difícil. Davi, porém, tinha outro interesse em acompanhar o povo: garantir a vida de Absalão. Ainda que acatando com a vontade do povo, suas últimas palavras antes de partirem foram ditas a todos como uma ordem real e um apelo paterno. Tratai com brandura o jovem Absalão, por amor de mim. Davi apelou ao coração do povo. Se vocês me amam, se me consideram, então preservem a vida de meu filho. Todo o povo ouviu o comovente apelo do rei e pai, que não via a hora daquele pesadelo acabar. Mesmo sendo um homem acostumado à guerra, nunca imaginou ter que dar voz de batalha contra seus próprios irmãos, nem tampouco contra seu próprio filho. Contudo, acima do amor de Davi por Absalão, estava o amor do Senhor por Israel. Absalão havia se tornado obstinado em sua ambição de assumir o trono de Israel, e mesmo que não fosse a vontade de Deus que ele tivesse uma morte tão cruel, Absalão teve de colher o que ele mesmo buscou, e jamais poderia assumir o lugar que o Senhor havia destinado ao seu escolhido. Disso dependia o futuro de Israel e da linhagem da qual descenderia o verdadeiro e divino Rei vindouro. Há um inimigo ao nosso redor, pronto a romper o nosso coração com seus dardos fatais. Aproveitando-se da fragilidade humana, suas tentações têm consumido a vida de muitos, que, entrando no bosque encantado de seus enganos, ficam presos pela cabeça através de ideologias e filosofias demoníacas, que, se não abandonadas de pronto, tornam-se enciladas para a morte. Mas assim como os primeiros ferimentos não foram a causa da morte de Absalão, há esperança para os que estão assim gravemente feridos pelo pecado. Antes que Satanás envie mais 10 executores, Cristo apela aos corações impenitentes, a fim de livrá-los da destruição. Aquele que ficou completamente preso ao madeiro, clama aos filhos dos homens de toda parte para que se arrependam de seus pecados e preparem-se para o reino de eterna paz que ele já nos garantiu. Regadas a lágrimas, as comoventes palavras de Davi puderam ser ouvidas por todos. Meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. O mundo, porém, não pôde ouvir o choro e o clamor do Pai Celestial, quando seu único filho foi morto pelos nossos pecados. As trevas daquele dia, o terremoto que sacudiu as estruturas de Jerusalém, o véu do santuário rasgado de alto a baixo, a ferida no corpo do Salvador a verter sangue e água, foram pequenas demonstrações da insuperável dor no coração de Deus. Enquanto 10 homens executaram o maligno propósito de matar Absalão, 12 legiões de anjos estavam prontas a obedecer a uma só palavra de Cristo e tirar-lhe da ignomínia da cruz, caso ele pedisse. Leia Mateus capítulo 26, versículo 53. A palavra evangelho, amados, significa boas novas, boas notícias. Como Davi almejou ouvir boas novas,
Como ele desejou ouvir boas notícias. Seu coração de pai não o permitiu entrar na cidade, mas assentado entre as duas portas da entrada, aguardava com expectativa alguém que lhe declarasse o Evangelho. Logo teve que ouvir: o povo venceu, mas seu filho morreu. Hoje, o Evangelho do Reino, o Evangelho da paz, o Evangelho eterno se resume no seguinte fato: porque Cristo morreu, seu povo venceu. Porque ele venceu a morte eterna, de graça nos oferece a vida eterna. Nestes últimos dias, em que nos aproximamos com rapidez do dia de nosso resgate, temos o privilégio e a oportunidade dada por Deus de sermos seus portadores de boas novas. Na primeira visitação de Cristo, Deus enviou o seu anjo a anunciar aos temerosos pastores: não temais, eis que trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Lucas capítulo 2, versículo 10. Com que convicção e alegria não devemos nós, como mensageiros do Evangelho eterno, proclamar ao mundo: eis o noivo, saí ao seu encontro. Mateus capítulo 25, versículo 6. O Pai chorou naquele fatídico dia para que possamos sorrir no glorioso dia de seu Filho. Olhar para Jesus, para a cruz e para o sepulcro vazio é o que torna o Evangelho uma notícia sempre viva e eficaz em nossa vida e o que nos motiva a compartilhá-lo com outros. Estude as Escrituras, estude o espírito de profecia, ore fervorosa e insistentemente, clame pelo Espírito Santo, pois estamos às portas do evento glorioso que este mundo jamais viu, mas que todo olho verá. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Estamos vivendo dias decisivos e não podemos dar ouvidos às insinuações de Satanás, que planeja fazer o mesmo que fez no passado: criar conflitos de irmãos contra irmãos. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Sabemos que muitos se levantarão em nosso meio pregando um evangelho diferente, mas como afirmou Paulo: ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja maldito. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Portanto, meus amados irmãos, cumpre-nos mais do que nunca atentarmos para o que está escrito. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Hebreus capítulo 10, versículos 35 ao 37. Vigiemos e oremos. Bom dia, portadores de boas novas. Rosana Garcia Barros.